Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Se não está, vai ficar depois desse vídeo, porque nós temos a história de uma pessoa incrível aqui para contar e se entreter também, porque a pessoa é muito divertida, né? Então, vamos lá. Eu vou pedir para... esqueci de me apresentar. E aí, meu nome é Pedro Henrique. E o meu é Sara Isabela. E a gente está aqui no Pode Confiar, que é esse podcast aqui. E nós estamos muito felizes de estar com a convidada que nós estamos hoje. Vocês fazem ideia de quem seja? Vamos ver. Então, ela é conhecida pelos sapatos dela. Todo mundo fala dos saltos, ela só anda de salto, gente. Não sei como ela aguenta. Ela trabalha com educação infantil e de salto. Como é que faz, gente? Ela é ministra de louvor, ela é uma pessoa... Ela é irmã do pastor Robson... Perdão, cunhada do pastor Robson. E mãe na fé do pastor Robson. É isso aí, ela que trouxe o pastor Robson à igreja. Ela é uma pessoa bem simpática, ela é líder de louvor aqui na igreja. Ela é backing vocal nas horas vagas. Quando eu entrei para o Ministério de Louvor, ela ficava ali no meu vídeo, cantando no meu ouvido, Sara, para eu ouvir, com todo carinho. Ela é muito carinhosa e apresento vocês a Elizabeth Patuelli. Prazer, gente. Para quem não me conhece, Elisa Patuelli. Finalmente saiu, né? Estamos tentando, gente. Ensaiar, a gente já ensaiou. Ensaiar, ensaiou. Mas, caraca, para conseguir uma data contigo, mulher, que isso? É só porque eu moro longe. Porque, né? É longe. É Campo longe. Grande. Campo Grande. É um pouquinho longe. distante. É um chãozinho. De trem, quando eu vou para Campo Grande de trem, eu levo 1h30. É, de trem. Mas se você pegar o ônibus, você leva quase 3. Sim, é bem longe. É, muita É contramão. complicado. Mas muito obrigado. Eu fico muito É uma lisonjeado honra. com a tua presença aqui, de É uma verdade. honra estar Ainda mais aqui. sabendo mais ou menos assim da tua história, né? O quanto isso é interessante para mim e para todo mundo que vai assistir. Nossa, vai trazer um peso assim para nosso pod. Nossa, que bom. Tomara. Tomara que a minha experiência sirva realmente de alguma coisa para alguém. É isso aí. Aí, então, muita gente não te conhece, né? E vão passar a conhecer agora. Eu queria que você falasse, assim, mais ou menos a respeito de você. Quem é você, assim? Porque quem não te conhece, só para o pessoal ter uma noção geral, assim, de quem é essa pessoa que estamos entrevistando, entendeu? Então, eu sou Elisa Patuelli, sou uma pessoa simples. Nasci aqui em Comendador Soares. Meu pai, Francisco Ubiró, o famoso Biró, muita gente conhece ele aqui. Pra caraca que não vai. O pessoal daqui de Comendador vai saber quem é. Tem um medinho dele, porque ele é um cara brabo, assim, bem militar. Pastor Robson já deu uma palhinha. É verdade. Ele é bem duro. E eu agradeço a Deus pela família que Deus me deu, me colocou. Porque se não fossem essas regras duras do meu pai, de repente, eu não seria a pessoa que eu me tornei, tá? Enfim, eu já posso começar com o meu testemunhozinho? Sim, com certeza. Fica à vontade. Tá. O início mesmo da sua vida, né? Ali, o período criança, relação com seus pais, pode começar aí. Então, minha família é bem tradicional, né? E logo assim, de bebê, nós estávamos numa churrascaria, eu tinha 1 ano, mais ou menos, e uma cigana chegou para o meu pai e disse para ele que era para eles cuidarem muito bem de mim, porque eu seria uma grande prostituta aos 15 anos de idade. Então, assim, já começou uma história com o meu pai, que sempre foi muito cauteloso com essa coisa de menina não pode ficar brincando com menino. Eu tive um cuidado maior ainda. Não pode mesmo conversar com o menino na rua, pode falar. Nossa, mas assim, do nada? Do nada. Do nada, na churrascaria, ela chegou e falou, né, para o meu pai, para os meus pais, que eles cuidassem muito bem de mim, porque eu traria muito dinheiro para a família. Isso é muito seria forte, é uma uma- palavra muito forte. Chegar para um pai... Meu pai botou ela para fora, porque meu pai é muito meigo eu e acho que carinhoso. Eu faria o mesmo. Não, eu claro, faria imagina. o mesmo. Né, qual pai não faria isso? Aí você ficou sabendo disso através de quê? Da Não, tua mãe? depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Porque, assim, eu me converti aos 14 anos. Então, aquele julgo de prostituição sobre a minha vida meio que foi quebrado ali. Só que, desde a infância, eu notava um olhar diferente das pessoas para mim, né? Dos homens para mim, dos amigos do meu próprio pai. Ele não me deixava brincar na rua com meninos, mas os próprios amigos deles que entravam na minha casa já tinham um jeito diferente de me olhar, E você de já me tinha essa tratar. noção? Noção, assim, eu me achava, né?
Porque eu me achava muito especial, né? É todo mundo. Eu não nossa, sabia que tinha a ver com isso, mas eu pensava assim, nossa, eu sou realmente muito especial. Sou muito interessante, olha só. Fulano me olhando, ciclano me olhando. Eu andava com as meninas assim, as meninas muito mais bonitas que eu. E eu era que chamava mais atenção. Então, a pessoa ficava se sentindo. Eu me gabava. E... Autoestima. É lógico, Sim. eita. E quando eu me converti, e, né, enfim, isso não continuou, vamos dizer, dessa forma. Mas, da mesma maneira, não parou completamente, né? Porque eu continuava sendo a mais assediada, mesmo não sendo a mais bonita. Eu andava com pessoas lindas. E eu não entendia o porquê. Porque já era todo uma armadilha já montada para que eu andasse por esse caminho. No mundo espiritual, Era fácil. Palavras são muito fortes, né? Sim. Seus pais eram cristãos? Não. A minha mãe é católica, e meu pai, ele tem a religião dele, ele criou a religião dele. Ele pegou um pouco de cada coisa que ele aprendeu e ele fez a religião Biró. Então, acaba que, por eles não terem o entendimento daquele mundo espiritual, recebeu essa palavra, não houve a quebra ali dentro, tipo, tá repreendido em nome de Jesus. Então, Não, né? não. E eu fui vivendo isso mesmo, porque aí eu via meus irmãos mais velhos que eu, né? Namorando, isso já me instigava. Aos 6 anos eu já catei meu coleguinha do jardim e já tasquei-lhe um beijo, porque via isso, né? E daí você fica já querendo 6 reproduzir. 6 anos. Tem que glorificar. E foi o que ficou. Fomos eu e ele para a secretaria. De castigo. 6 anos. E o garoto não tinha feito nada, fui eu que fiz. Meu Deus. Ele nem, tadinho, ele não teve culpa, Você fui era eu. daquelas meninas bem espoleta? Muito. Só que assim, como meu pai era muito, muito, por isso que eu digo que eu, graças à criação do meu pai, eu não fui. Meu caráter foi sendo moldado literalmente, porque senão eu teria sido muito ruim. Eu teria sido uma pessoa bem sem limite. Porque, ao mesmo tempo que eu pensava assim, minha mãe é amor, a minha mãe é amor. Eu posso errar aqui, que minha mãe vai me perdoar. Sabe, uma pessoa sonsa era eu. Eu posso fazer isso de errado, que minha mãe vai me perdoar. Mas se eu fizer, o meu pai... Não tinha perdão para o meu pai. Então, isso me bloqueava. Segurava, né? O que a gente não vê esses limites hoje Não. nos adolescentes de hoje em dia, né? E é isso que eu falo muito lá na escola. Quando eu vejo as mães, assim, muitas mães que elas ultrapassam essa linha por querer ser amiga demais, por não querer que o filho fique chateado, não querer reprovar o filho muitas vezes, não tem esse limite, não tem esse controle, não conseguem enxergar isso como uma coisa boa. Eu enxergo como bom porque eu sei quem eu teria sido se eu não tivesse essas regras. Né? Então, muita coisa, nossa, eu vou namorar. Namorei pra caramba, namorei. Mas era namorar só. Não podia passar daquilo ali. As minhas amigas já estavam anos-luz na minha frente em relação a intimidades, e eu não, porque eu sabia que a coisa ia pegar para mim se, por exemplo, eu aparecesse grávida. Ia ser o fim do mundo. Meu pai ia me botar para fora de casa, com certeza. Eu ia ter consequências muito sérias. Diferente da minha mãe, que é amor, eu sabia que ela ia me perdoar, ainda ia criar meu filho. Mas o meu pai não. Então, eu não tinha muito como alargar demais, me liberar demais. Quando entendeu? eu era mais nova, os meus pais ficavam colocando limites para mim, né? Adolescente, tem que ter limite. Eu ficava muito chateada. Onde você viu? Como você quer que eu desabafe com vocês se vocês não são meus amigos? Eu achava que os meus pais tinham que ser únicos, exclusivamente amigos. Limites, para que limites? Hoje eu olho e eu fico, graças a Deus eles colocaram limites, porque eu sempre fui uma pessoa também bem extrovertida. Eu sempre falei com bastante gente, sempre andei com muita gente. Então, se os meus pais não tivessem colocado limite, eu fico, nossa, onde eu estaria se eles não tivessem colocado limites? É muito importante. E é isso que está faltando hoje. Né? De crianças de 3 anos, de 4, 5 anos lá na escola, a gente tem que chamar mãe, pai e todo mundo para conversar, porque, olha, está excedendo, está agredindo o outro, está de uma forma que não é para ser, mas é porque é tudo muito, muito liberal. Mas, enfim, aí o que aconteceu? Me converti. Com quantos anos? 14. Com 14 anos eu me converti. Eu vim para a Converteu igreja. De verdade, tipo, veio para a igreja? Não, eu me converti, eu senti aquele, como é que eu vou dizer, aquele sufocar de coração, tipo, meu Deus, não dá. Uma cantata, e é importante, tá? Cantata de Natal.
E aquelas músicas foram tocando no meu coração. Eu já estava vindo à igreja, já tinha um ano que eu frequentava a igreja, que eu visitava por causa da minha irmã. A Lúcia já estava frequentando a igreja e eu vim por causa dela. E aí, eu chegar aqui numa cantata de fim de ano, aquelas músicas todas, assim, tocaram meu coração, mas foi um choque de realidade naquele dia. E o pastor orando lá na frente, várias pessoas na minha frente. Aí eu pensei, não, que isso? Porque estava me chamando para... Não o pastor, mas a voz dentro de mim me chamando, vai, Espírito Santo. vai. E eu não sabia o que era. Então, eu comecei a segurar no banco, aí o pastor começou a falar, não adianta segurar no banco, mas não dava para ele me ver. E eu pensando, meu Deus, ele... Aí botei a mão, não adianta pôr a mão no seu coração. Eu falei, meu Deus do céu, agora não vou fazer mais nada, vou ficar dura aqui. E não adianta fazer mais nada. Aí eu Então falei, sou é eu mesmo. comigo. E aí eu fui, então, houve o primeiro amor mesmo, eu queria falar para todo mundo, eu estava muito envolvida, e só que aí... E eu imagino que deve ter arrastado bastante gente nessa vibe aí da sua... Então, foi seu nessa programa. vibe que eu arrastei o pastor. Ah, Porque aí eu falava com ele, né, das coisas que eu estava vivendo, das coisas que estavam acontecendo comigo. E ele sempre muito triste, eu começava a cantar para ele, eu tinha umas musiquinhas, ele destruía as minhas músicas. Ele destruía, ele fazendo aprendia. paródias. Não, ele destruía cantando em rock. Eu cantava. Em frente ao mar do crepúsculo eu pude contemplar. Aí ele ia em seguida assim. Um bando de aves marinhas no... Aí ele acabava com a minha música. E aí eu ficava bastante irritada, mas depois passava. Então, Chegava a assim... agredir O quê? o pastor? Muitas. Ele tem algumas marcas, mas não por causa das músicas. Por outras coisas, ele tem algumas marcas minhas, assim. Ah, não. Ele comentou sobre isso? Não comentou, mas... se você A já nossa comentou. aliança é eterna. Ah, tá. Ele tem marcas minhas. É tão eterno, né? Que ele é casado com a sua irmã. Comigo. Então é impossível. Tinha que ficar em família. Mas eu e ele jamais. Não daria certo aqui. Então, peraí, deixa eu trazer articular aqui. um negócio aqui, mesmo Você sendo que mais foi- velha. Vem cá. Você que foi a cupida dele. Eu fui, porque eu notei, já no primeiro aperto de mão, quando os dois... Eu sempre falava do Robson em casa, no antigo apelido dele, e a Lúcia ficava assim para mim, nunca me apresente esse garoto. Qual era o antigo Agora- apelido, gente? Bilão. Aham. Essa eu não sabia, não. Esse ele não contou. Então, aí eu chegava em casa contando das brincadeiras, que eu não vou reproduzir aqui, mas eram brincadeiras muito sem limite, muito sem noção. E ela ficava, garoto, é ridículo, nunca me apresenta esse garoto, eu não quero saber. E quando eu chegava contando as histórias, não quero saber, esse garoto é ridículo. Aí, um belo dia, quando eu convidei ele para vir à igreja, a Lúcia estava, e aí, no aperto de mão, gente, foi um aperto de mão que meio que as coisas pararam, sabe slow motion? Dá a mão aqui. E eles ficaram de mãos dadas. E olhando. E todo mundo em volta olhando, e eles parados, assim. Eu falei, Aquele climão. eu falei, tem um negócio aí, hein? Bilão. Passou, ele se converteu, Bilão. permaneceu na igreja. E aí eu vendo a minha irmã bastante, assim, diferente, ele também. Mas a minha irmã sempre foi muito reservada. Aí, eu não ia chegar direto para ela para perguntar, você está interessada no Robson, meu amigo, o Bilão? Não ia falar isso, que ela não ia dar o braço a torcer. Eu comecei a falar que o Robson parecia interessado em alguém na igreja. Eu acho que o Robson está interessado em alguém do coral, que a gente sentava no coral, assim. Eu, Lúcia, Vilma, mãe da Melissa, e outras pessoas. E aí eu começava a falar, eu acho que ela é em quem? Já demonstrando, assim... Um ciúminho aqui. Não, um certo interesse, tipo assim, por mim, com certeza. Mas eu não falava quem era. Do nada, um dia eu soltei que era pela Vilma. Eu acho que o Robson está interessado na Vilma. Menina, cara... Por quê? Por quê? Não, eu não acho. Eu não acho que... Eu falei... Tá Peguei. correspondendo, gente. Cara, ela tá tão na sua. Aí eu fui pro Robson para falar. Eu falei assim, olha só, minha irmã tá interessada em você. Ele, não, impossível, tua irmã. Eu falei, tá interessada em você. Conheço a minha irmã, ela tá interessada em você. Aí pronto. Ah, que legal. Aí Cara, é foi por isso que eu lindo. falo, cara, você tem que ter amigos que vejam. Também, a pessoa que tá solteira, cara. Se eu tenho um amigo que tá solteiro e eu vejo uma menina que eu acho que vai linkar com ele, por que eu não fazer esse Né? link, né? Meus É. amigos Isso estão é amizade. falhando comigo, gente. Eu vou andar mais com você, peraí. Obrigada, Beth. Cara, por que não, né? Não, Eu sou a favor disso, cara. não tem. Então, assim, eu vinha para a igreja, mas eu não conhecia a profundidade de Deus. Eu não tinha... Na época, até, não tinha muito explorar isso, sabe? Você não era muito levado a ter o seu momento de intimidade com Deus, a sós.
Não tinha uma coisa... A gente fazia a escola bíblica dominical, a gente participava das aulinhas dos jovens e tudo, mas faltava. Uma vibe mais coletiva, assim, né? Não tão individual. Não, faltava coisa- mergulhar. Algo mais individual, né? Isso. Hoje eu vejo muito que na minha época, assim, quando eu era criança, eu também não sentia esse incentivo de quando você estiver em casa, ler a Bíblia, ora você sozinho, mesmo sendo criança. Sim. Hoje eu vejo um mover muito diferente dentro das igrejas, Sim. onde os líderes de criança já orientam crianças a lerem a Bíblia em isso aí. casa, a orar em casa. Os meus pais, eles sempre me incentivaram isso, mas os meus pais, Sim. entendeu? Então, a gente ficava muito naquilo do... Vai ter o estudo de domingo à tarde, vai ter o estudo de domingo de manhã, vai ter a escola... Vai ter uma... Durante a semana tinha um dia, mas era aquela coisa ali. Eu não fui muito ensinada a buscar, né? Por mim, eu não fui ensinada. E aí você... Adolescente, né? Aí você começa meio que... Aí eu conheci um rapazinho que eu namorei aqui na igreja e tudo. E aí, desse rapazinho, alguém foi falar para o meu pai uma besteira, porque falou que eu tinha tido relações sexuais com ele aqui dentro da igreja, já era essa igreja. E eu era virgem. Então, assim, meu pai parou de falar comigo. Ele ficou 7 anos sem falar comigo. Mas você é adolescente, né? Eu adolescente, eu tinha 14. Aí Ele já só tinha parado de voltou a falar. falar comigo com 21 anos. Caraca, Nós Beth. ficamos na mesma casa, eu entrava, se ele estivesse na sala e eu entrasse, ele saía. Se ele estivesse sentado na mesa e eu sentasse, ele saía também. Era uma coisa assim... Quando você fala que ele era rigoroso, é que Ele era rigoroso muito. de E isso verdade. foi porque ele ouviu falar. E ele ia me botar para fora de casa, mas a minha mãe passou muito mal. E, tipo assim, minha mãe já estava arrumando as coisas dela para ir comigo, porque ela não ia me deixar ir sozinha para fora de casa. Porque ele falou mesmo, vai pegar seus panos e mete o pé daqui, não sei o quê. E ele era muito sério no que ele falava. Então, eu desesperada, tipo, meu Deus, mas... E ele era muito... Na época, ele era, assim... Rigoroso é pouco, né? Falar assim, meu pai era rigoroso é um negócio... Eu cheguei a achar que ele ia botar minha mãe junto, já que minha mãe estava fazendo escândalo e passando mal. Vai vocês duas. Eu já estava chegando a esse ponto, mas graças a Deus ele não fez isso. Então, ele me deixou ficar por causa da minha mãe. E ainda virou para ela e falou assim, a responsabilidade dela é tua. Acabou. E a partir daquele dia ele não falou mais comigo. Caraca. Silêncio 7 mortal anos. por 7 anos. Meu Deus. Eu tentei. Meus professores da 8ª série tentaram. 2 professores foram até minha casa conversar com ele, mas nada adiantava. E não tinha nem como eu me justificar. Por mais que eu falasse, não, eu sou virgem, eu só estava namorando, era namorico. Nada adiantava. Então, foi muito triste. Acabou que o namoro terminou, porque, tipo assim, meu Deus... O que eu ia fazer, né? O namoro terminou com ele, eu comecei a esfriar, porque o homem que falou era da igreja. Então, isso também vai criando algumas mágoas. Hoje, a gente tá até fazendo um estudo e a gente vê que a ofensa é uma grande armadilha para te tirar da presença do Senhor. E ali eu fui ofendida de várias formas, por mais que houvesse o meu erro, porque eu sabia que não era para eu namorar com aquela idade, não tinha aprovação dos meus pais e tal. Você vê isso sendo gerado, uma desunião dentro da sua casa, sendo gerado por alguém da igreja sem sabedoria, então foi terrível para mim. Então, ali começou o meu esfriamento novamente. Mal entrei na igreja, já tinha motivos para não ficar tão firme. Mas continuava vindo à igreja, a gente era do Ministério de Louvor, e era aquela coisa de passar o domingo inteiro na igreja ensaiando. A gente saía do culto, a juventude era muito unida, então a gente ia para o parque, a gente ia para vários lugares. A gente ia até levar o pastor em casa, só para ficar todo mundo na mesma Kombi, fazendo bagunça, levando ele e voltando. Era uma coisa ridícula, mas era legal. E aí você vai conhecendo pessoas fora da igreja. Eu comecei a ter uns namoricos fora, e também não tinha essa orientação de julgo desigual, né? Era tudo muito permitido. Pode namorar qualquer um, a gente não vai interferir em nada. E aí eu fui levando a minha vida e tal. Até a minha pior escolha, que foi o meu primeiro casamento. Eu já estava fraca. Eu ainda estava na igreja, mas eu estava bem fraca na fé. E eu conheci o meu ex-marido, que não era da igreja, trouxe ele para o evangelho, ele se converteu, se batizou. Com menos de 1 ano a gente casou, porque o meu pai era tão... Assim que eu comecei a namorar com ele, meu pai voltou a falar comigo. 21 anos eu tinha. E ele
ele não deixava a gente fazer nada. Eu não podia sair com o meu ex-marido. Eu não podia nada com o meu ex-namorado. Era só dentro de casa, aquela coisa. Então, eu queria ir embora. Imagina, isso que eu ia te perguntar. Eu queria casar, Se sentia casar. sufocada. E eu não tinha dúvidas. Não, é com ele. Mas também não perguntei para Deus, não. Eu só achava que era aquilo porque eu mal comecei a evangelizar, ele se converteu. Então, estava tudo caminhando para dar certo, para ele, é isso mesmo. E teu pai também ter voltado a falar contigo deve ter influenciado bastante. Muito. Ele se mostrava muito apaixonado. Então, opa, eu tenho todos os motivos para então, acreditar esse que vai dar namoro tinha certo. a aprovação do teu pai. Tinha aprovação do meu pai em parte, mas tinha. Tinha aprovação do meu pai, Do porque, tipo jeito do assim, teu pai, né? é melhor, eu acho que na cabeça dele pensava assim, é melhor que ela ser uma prostituta, Ah. já que eu tinha essa, né, essa coisa que deveria passar na cabeça dele, tanto que depois ele me contou, ele devia ficar receoso do que eu ia ser. E, de repente, essa atitude dele, de ter parado de falar comigo quando soube que eu tinha tido relacionamento sim. sexual com o rapaz, era, poxa, já está começando já. As Paranauê, ela já está... Será que aquela mulher tá certa mesmo, cara? Foi tipo isso, né? Eu acho que na cabeça dele, Aham. além das regras todas que ele já criava, ainda tinha isso. E aí, com menos de 1 ano, a gente noivou e casou. Aí, quantos anos? Quantos anos você tinha, no caso? 21, e não tinha nem fechado 1 ano, assim. De namoro? Aí já tava Aí a casado. gente casou. E aí, com 6 meses, já começaram os meus problemas. Com 6 meses, eu estava dando aula no Modelo, assim, do nada. E aí, do nada mesmo, estava escrevendo no quadro. E eu vi uma cena dele em casa, pegando um DVD. E ele colocava o DVD, era um DVD de uma comemoração do Dia das Mães, e tinha a minha cunhada, esposa do meu irmão, abaixando para pegar a bola, e a pessoa que filmou focava, né, no pandeiro da minha cunhada. E aí, mas ela estava de bermuda, jeans, tipo assim, nada a ver. Mas na minha visão, ele estava voltando, rebobinando nessa parte, e ele botava o colchonete ali, e ele se masturbava vendo essa parte. Isso você... Eu dando aula, eu escrevendo no quadro. Aí eu parei na hora, fui para a sala do lado, que era a Viviane, uma menina, amiga minha também, evangélica. Eu falei para ela, tu não sabe o que eu vi? Eu vou para casa agora, porque eu vi não sei o que, não sei o que lá. Ela, para, garoto, você viu o que você sonhou? Eu falei, não, eu vi. Ela, isso é coisa da sua cabeça, você está imaginando. Eu falei, imaginando como? Não foi uma coisa que eu acho que ele está fazendo. Como é que eu vou achar que ele está fazendo? Não tem lógica, não tem explicação. Foi no âmbito imaginário do cérebro, foi uma visão mesmo. Não foi no âmbito imaginário, porque eu digo para você assim, como é que eu ia imaginar isso? Sim. Não era algo que eu estivesse pensando assim, ele está na internet, como hoje a gente tem, ele está na internet e ele está procurando um site pornô. Não foi algo assim. Como é que eu ia imaginar que ele ia pegar uma fita cassete e ia voltar numa cena que não era nada erótica, não tinha nada. E eu vi. Uma coisa muito aleatória, né? Pra você achar que era o acaso. Muito. Aí, qual visão que você teve ali? Isso aqui é uma visão, Deus está querendo me avisar? Exatamente. O que você imaginou? Na hora eu pensei, eu tenho que flagrar isso, eu tenho que pegar isso, eu tenho que desmascarar isso. Eu vou correr para casa, mas aí eu terminei de dar aula, depois que a minha amiga me tranquilizou, mas o coração nada tranquilo. E aí eu fui para casa correndo. Eu te imagino essa aula, né? Não, terrível. Eu estava... Cadê a hora? Eu não passava. Aí fui correndo para casa, fui tão correndo que eu não passei nem na minha mãe para pegar as chaves de casa, minha bolsa, nada. Eu fui para casa. E aí eu morava em Ricardo Albuquerque. E quando eu cheguei lá, estava sem chave. Aí toquei a campainha, ele abriu o portão, eu nem falei com ele. Eu fui direto lá na sala, e quando eu olhei, não estava o colchonete onde eu tinha visto. Então, eu fui lá embaixo da cama, peguei o colchonete, botei no lugar que eu tinha visto, peguei a fita cassete, botei lá, comecei a rebobinar, e eu perguntei, por que... Botei na parte, que era a cena. Quando eu virei para perguntar por que ele tinha feito isso, ele já estava chorando. Que isso, velho? Aí eu arrumei minhas bolsas. Meu Deus, Eu falei, eu vou embora agora. Eu vou embora. Como é que você se sente atraído pela minha cunhada, a mulher do meu irmão? E como é que você faz isso? E é uma falta de respeito e não sei o quê. A gente só tem 6 meses de casado. E aquilo caiu para mim como... Eu deixei de ser a pessoa que eu me sentia e que eu me achava para me sentir um lixo. Agora acabou minha história. Vou me separar. Só que nesse dia eu tinha combinado de ir conhecer o Ministério Apacentar com a Lúcia e com o Robson, em Nova Iguaçu, aqui. E eu não desfiz os planos, mas eu deixei a mala pronta e, sem olhar para a cara do indivíduo, nós viemos para Nova Iguaçu.
já decidida vou terminar esse relacionamento, porque um cara que, com 6 meses de casado, que é o momento que você está ainda no tudo bom, tudo lindo, tudo maravilhoso. O cara está em pensamento me traindo, né? Em família, o negócio não tem muito como dar certo. E o próprio Jesus diz, né? Se você olhar Se para a olhar- mulher do seu próximo e desejar... Então, e eu já estava certa de que aquilo não ia dar certo. Só que quando eu cheguei na igreja, pastor lá, mais de 2.000 pessoas, eu lá atrás, Lucy Robson, sem saber de nada, não tinha como falar nada com ninguém, não tinha tido tempo ainda. Eu arrasada, meu mundo no chão, eu perdida sem saber o que fazer mesmo. E aí o pastor Marcos Gregório começou a falar, você de azul, dá a mão para o seu esposo e vem aqui na frente. Cara, eu nem lembrava mais que eu estava de azul. E aí eu fui olhar, né? Você, lourinha de azul. É você mesmo, nem de mão dada eu estava. Então, como é que ele sabia que era meu marido? Várias pessoas, uma do lado da outra, todo mundo em pé. Aí, quando ele falou, você mesmo, dá a mão para o seu marido e vem aqui na frente agora. Eu falei, ui, sou eu. Aí ele já tacou a mão em mim, ele estava desesperado para, tipo, não me deixa, não faz isso, fomos lá na frente. Quando chegou lá na frente, ele falou o mundo para mim. O mundo que ninguém sabia. Né? Você vai parar de tomar. Medicação me fazia mal. A medicação para evitar filho. E aí ele falou que era para eu parar de tomar os remédios, porque eu só ia engravidar quando o meu coração quisesse. Que ele sabia que aquilo estava me fazendo mal, então era para eu parar. E que era para eu desfazer minhas malas. Porque o que existia sobre a minha vida era um jugo de prostituição. Então, aquilo já era um meio de eu começar. Quer dizer, aquilo que estava previsto lá atrás já estava retornando Eu tô me arrepiando. ali no meu casamento. E aí ele falou horrores para ele também, falou que ele estava sendo usado, porque ele estava sendo o mecanismo que o inimigo estava conseguindo achar para me derrubar. E aí eu voltei super animada, porque eu pensei, Deus falou comigo. Deus falou comigo, então vai dar tudo certo dessa vez. Gente, mas era prazo. De 6 em 6 meses eu descobri um negócio novo. E aí eu pegava ele, exemplo, olhando a minha irmã pela fechadura do banheiro. Eu peguei bilhete da minha madrinha de casamento no terno. Várias coisas foram... Eu nunca tinha entendido por que o rapaz da gravação do meu casamento, ele me entregou a fita editada e ele me entregou a sem edição. Ele falou, para o dia que você tiver tempo de assistir, assiste. Cara, mas de verdade. Quando eu fui assistir, ele focou a minha amiga, madrinha de casamento, botando um papel no terno, no bolso do terno. E aí eu fui lá no terno, eu falei, gente, ele ainda tem esse terno, não foi usado mais e não foi lavado, eu vou olhar. Era o telefone, era um bilhetinho com o telefone dela, pedindo para ele ligar para ela, para o ramal tal, não sei o quê. Eu falei, meu Deus. E, assim, de 6 em 6 meses eu descobri um negócio. Foi, tipo, foi criando uma espécie de paranoia, e você, tipo, caramba, preciso descobrir alguma coisa. Eu virei coisa, detetive. Gente... Farejar quando chega, essas vou coisas confessar pecados agora. Gente, eu virei muito detetive, muito. FBI perdendo a Beth. Gente, eu descobri que eu poderia ser realmente perita. Eu poderia ser realmente, porque quando começou a desgringuelar tudo, né? A gente ficou casado bastante tempo, assim, 4 anos. E aí, no último ano de casamento, depois da gente, eu falei, não aguento mais essa história toda, a gente tem que resolver isso. E eu estava muito fria na fé, muito, porque era tipo, caraca, por que Deus está permitindo isso acontecer comigo? Ai. E eu estava andando no calçadão e eu pedi para Deus falar comigo. Deus falava comigo de formas tão diretas. palpáveis. E eu fiquei tanto tempo sem ouvir a voz que eu falei, depois desse, por exemplo, desse dia que o pastor falou diretamente comigo, não tinha como ser um equívoco, não foi uma profecia que alguém aqui está sentindo uma dor, não. Foi algo para mim, desfaz as malas, muito específico, a voz né? do próprio Deus. E aí eu pedi a Deus para falar comigo de novo. Eu andando no calçadão de Campo Grande, assim, sem perspectiva nenhuma. Quando eu entrei numa loja de CD, porque eu pensei, vou comprar um CD. Nem sabia qual, mas vou comprar um CD evangélico. O rapaz da loja falou, caraca, eu estava esperando você entrar. Agora é você. Eu errei 2 vezes, hein? Mas é você. Agora o Espírito Santo falou que é você. Você veio pedindo para Deus falar contigo, né? Gente, gelou, assim. Falei, ui. Aí ele falou, eu tenho uma faixa de um CD para te mostrar. Aí ele botou o CD do Diante do Trono, aquela música. Ouve, Senhor, as palavras de afronta.
Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Esse louvor é lindo. E aí eu falei, meu Deus, vai acontecer algo muito terrível na minha vida. Porque é tipo um preparo. Tipo, era uma pessoa clamando a Deus, olha só o que está acontecendo, e Deus dizendo para ela, essa luta é comigo. Deixa que é comigo. E aí eu cheguei em casa, fui mostrar, né? Pro antigo, pro marido. Olha, isso aqui, não sei o que. Nem deu ouvido, gente. Ignorou, foi para lá. E ele já estava com um comportamento muito estranho. E foi embora. Fazer as coisas dele. Quando foi de madrugada, 1h da manhã, toda noite eu acordava 1h da manhã. E aí eu fui pro quarto e tinha um gato. E toda noite aquele mesmo gato, ele... para mim. Eu sentia que ele não conseguia pular para dentro da minha casa, mas ele ficava fazendo esse barulho estranho para mim, como se fosse um rosnado, sabe? E aí eu fui mostrar. Nesse dia eu não aguentei e fui mostrar, porque aí casou tudo. A música, uma afronta. E aí eu fui mostrar. Aí ele pegou um copo d'água e foi jogar. Eu falei, você estava preparado para fazer isso? Para jogar água em... Tipo assim, tomar essa atitude sem espiritualmente estar bloqueado? Jogar água onde? No gato. Ah, sim. Para, tipo, botar o Espantar. gato para fora dali, como se isso não fosse nada demais. Como se não fosse um aviso espiritual, uma coisa natural. Ah, tá. Entendi. Ele agiu com naturalidade para aquilo que eu achei espiritual. E aí, nesse dia aconteceu isso. 1 semana depois, ele me traiu de fato. E eu soube o dia que ele me traiu, de dia 17 para o dia 18 de julho de 2002. Ele passou a noite no serviço e, quando ele voltou, ele já voltou outra pessoa. Vocês ficaram casados durante quanto tempo? 4 anos. Nessa casa que eu fui morar com ele, a gente não ficou nem 6 meses. Foi um negócio, assim, bem rápido. A gente se mudou dia 14 de janeiro. Em julho, a gente estava se separando. Aí essa traição foi a dentro... gota d'água. Assim. Mais ou menos, né? Porque eu tentei perdoar até. Eu era muito apaixonada e eu acreditava muito naquela palavra do desfaz as malas. Eu não guardei aquilo como sendo para aquele momento. Eu guardei como sendo uma coisa para sempre. E aí, quando eu falo que eu fui detetive, eu consegui um amigo, a gente fez uma credencial da revista Seleções, Meu Deus. falsa. Eu consegui um aparato de câmera e eu fui parar lá na HGU, gente, para conseguir entrevistar a equipe que estava naquela noite na HGU. Aí eu descobri o nome da mulher. Quando a pessoa falou sobre o nome, que eu não vou citar aqui, quando falou sobre o nome, eu falei, gente, foi um estalo. Eu falei, essa pessoa. Ela estava de serviço nesse dia? Estava. E aí foi terrível. Minha ficha foi caindo. E quando ele chegou em casa, eu já tinha a história toda para ele. E eu já fui falando, você ficou com a fulana de tal, ela é casada com o fulano, ela tem uma filha de 5 anos. Eu já sabia a história toda, porque eu já tinha investigado tudo. Eu fui ao apartamento da mulher. Foi um negócio muito sinistro. Detetive ali. Meu Deus. Foi terrível. Olha, meninas, se vocês se acham FBI, precisam aprender com a Beth. Não foi bom. Não foi bom, porque apesar de descobrir isso tudo, o que eu ia fazer com toda essa informação? Se a palavra dele para mim foi estou apaixonado. E aí... Apaixonado pela por ela. amante. E aí agora acabou. Acabou a história, acabou tudo. E aí eu realmente dei um fim no casamento ali, ele foi embora. 1 semana depois ele pediu para voltar, eu deixei voltar, porque eu estava totalmente envolvida. E aí voltou, mas voltou junto com ele um fio de cabelo louro enorme no peito. Eu falei, meu Deus, já no primeiro dia volta de novo. E ficou nessa loucura, assim. Até o dia que realmente não deu mais, e ele estava muito envolvido mesmo e foi embora. E eu fiquei 2 anos esperando o retorno de Jedi. Jedi não retornou por 2 anos. E a sua família diante dessa situação toda? A minha família ficou muito abalada porque todo mundo gostava muito dele, né? Então, meu pai ficou estremecido, ficou todo mundo mal. Ficou todo mundo muito, muito mal. Mas me deram apoio. Tipo, você não tem nada que fazer mesmo. Só que eu me afastei nesse período. Eu me afastei porque o que eu queria ouvir naquele momento ali era o seguinte: tem vida pós-divórcio. Vai ter vida para você. E o que eu ouvia era, calma, ele vai voltar. A tua vitória está perto. Como se a minha vitória só dependesse do retorno do meu ex-marido.
Isso me afastou da igreja, das pessoas da igreja. Porque o que as pessoas lá fora me diziam era, não, você vai ficar bem. Vamos embora, esquece esse cara. Não, Ah, eu fico imaginando você vai tuas ficar amigas, bem. de onde você trabalhava. Ah, bora sair, bora. Exatamente. Pô, esse cara é um E eu não vacilão, tive esse vacila apoio também, nesse dentro. caso. O apoio dentro era, vamos orar que ele vai voltar. Tudo girava em torno disso. Só existiria vitória se ele voltasse para mim. Sendo que na palavra está escrito, né? Que se for por imoralidade sexual, que foi o caso, Sim. você está livre Tá para livre. poder. Eu já não se estava casar livre novamente. pelo meu sentimento. E aí eu não estava livre por essas pessoas também falando o tempo todo que eu tinha que aguardar. Sim, E isso sim. foi me deixando muito mal. E aí eu fui me afastando. E aí eu fui fazendo besteira. E aí eu fui fazendo besteira mesmo. E aí eu já não queria nem mais saber de igreja. Aí um dia eu tava fazendo besteira mesmo. Eu fui para Tem Tudo, gente. Vocês sabem o que é Tem Tudo? não Vocês sei, conhecem, não. não? Graças a Deus, aleluia. Senhor. Eu acho que não é da nossa época. Será? Não tem a ver com a época. Tem a ver com o lugar mesmo. Tem Tem- Tudo era em Madureira. Eu já imagino pelo nome. Tem, Tem tudo. tudo. Exatamente. Tem tudo. Aí eu comprei uma sainha jeans desse tamanho, quadriculadinha assim, uma blusinha branca, já botei lá, falei, é hoje à noite. E arrumei as companhias certas, que o pessoal era pra Tem Tudo mesmo. Falei, vamos Não embora. consigo te imaginar assim, cara. Não, então, vou dizer uma coisa pra você. O que eu queria só era me divertir, era me distrair. Eu não fazia metade do que as meninas... Não, mas o que eu queria era sair para dançar, era conquistar de novo, porque aí eu me senti de novo a conquistadora, a arrebatadora dos corações. Estou aqui para mostrar que, cheguei. E isso voltou. Inclusive, às vezes, do nada, estou aqui. Do nada. Estou aqui no ônibus, por exemplo. Já viu ali atrás a pessoa te olhando? Gente, era essa voz. E aí eu olhava, tá me olhando. Ai, que linda que eu sou. Ridícula. Era assim. Então, era um negócio assim. Aí eu ia... Aí eu cheguei... Tive uma Não, focada. fomos um dia para um... Também não vou dizer o nome do lugar, que é bem conhecido. Fomos um dia para tal lugar. Aí a gente tinha uma brincadeira assim, Você tem que conseguir que a Mel te olhe sem você falar com ela. Você tem que conseguir. A gente desafiava um ou outro. Tá vendo aquela menina ali? Ela vai ter que te olhar, vai ter que te dar o telefone, mas você não pode abrir sua boca para ela falar com ela. Só no olhar. Só nos gestos, só na paquera. E aí me desafiaram com o dono do lugar. Aquele ali, porque toda vez eu ganhava, né? Nessa brincadeira eu ganhava. Você é a boa zona, né? Aquele ali. Eu pensei, tá. Gente, foi fácil. E aí isso ia alimentando um negócio em mim muito ruim, porque eu me achava realmente a certo poderosa. ego, né? Até esse dia que eu separei a roupinha, eu falei, hoje para Tem Tudo, Tem Tudo lá, vamos. A Lúcia me ligou do nada, de novo, para dizer, tive um sonho horroroso com você. Falei, Lúcia, desacreditada. Eu falei, que sonho, Lúcia? Sonhei que você estava numa mesa, era uma mesa de mármore na sala da minha mãe, você estava com uma saia quadriculada e uma blusa branca. Você tinha tomado um tiro, porque você tinha ido para a noitada. Quando que a minha irmã ia... Nem aquela saia era conhecida, eu nunca tinha usado, eu tinha acabado de comprar para usar junto com a blusa. Caraca, eu falei, você saiu? Não. Nem eu. Tem Tudo, nunca me viu. Porque eu não fui. Gente, mas se fosse também, ia ser muita coragem, né, Aí o gente? que eu fiquei sabendo no dia seguinte? Saiu um tiroteio. Caraca, velho. Já aconteceu isso comigo. A minha mãe, eu estava pronta para ir na festa de uma colega da escola. E aí eu estava meio desviada, né? Porque aí a minha mãe virou e falou assim, minha filha, eu vou deixar você ir. Você decide se você quer ir. Mas eu tô sentindo, minha filha, vai ter... Ela foi muito específica, vai ter tiroteio onde aquela menina mora. Não, mãe, que isso? Fui. O pior é que eu fui. Cheguei lá, teve tiro. Ai, meu Deus. Minha mãe me avisou, eu vou morrer. Que coisa. Gente. Não, mas foi. Não fui. Obviamente, né? Não fui. E aí, aquela noite, não lembro se foi naquela noite, mas foi perto. Foi nas semanas próximas, não sei. Eu sonhei que eu estava manifestando. Não, peraí. Antes disso, eu tive um relacionamento com um professor de capoeira da escola que eu estava. E Antes do episódio do sonho, do Não. vestidinho, da sainha? Não, Foi depois? depois. Tá. Já estava acontecendo o relacionamento. Tá. Só que era um relacionamento sem intimidade sexual. E aí, nesse dia específico, literalmente, eu fui pro abate. Uhum. E aí, lá, ele usava palavras estranhas, tipo, eu vou te possuir. Isso, para mim, já era um negócio meio esquisito, mas tá. E depois que
eu queria arrancar minha pele, né? Porque você sente que, tipo, tá errado isso. Apesar de eu não estar na igreja, ainda tinha essa coisa do pecado. Isso é pecado, eu fui longe demais, eu não sei o O quê. desviado é uma coisa terrível, né? Porque, tipo, o cara não peca gostoso, vamos colocar assim, né? Não se entrega ali completamente. E tá ali na igreja, também não consegue se entregar para Deus. É uma coisa assim. Não, então, e eu Terrível. tava... Porque eu não queria tomar essas atitudes. Eu não queria. Eu queria ficar só de brincadeira. Era uma brincadeira, um namorinho de brincadeira. Uhum. E eu ficava nessas coleções de namorinho. Aí nesse dia não deu para brincar, o cara tava Não, querendo aí coisa séria. eu que quis, porque eu queria me soltar do ex. Eu queria me soltar daquele sentimento. Então, Mas quando a gente... Foi um negócio tão frustrante que quando a gente foi embora e ele foi me levando para casa e quando a gente passou por uma loja de macumba, aí ele virou para mim e falou, você tá vendo aquele cara ali? Ele, eu não sei quem, tá vendo aquela menina ali? Ela manda nele, com as estátuas lá. Ele sou eu, ela é você. Caraca, meu mundo caiu. Porque ali eu tive certeza da entidade que estava agindo em mim. E nessa semana, à noite, eu sonhei que eu manifestava. E eu me via naquela entidade. E eu ficava atrás do Robson, o Robson orando por mim de joelho, eu atrás dele, vendo aquilo tudo. E eu com as mãos para trás, aquela situação, e meu cabelo encaracolado, vermelho, muito estranho. Aí eu fui despertada 4h pouca da manhã com o Robson me ligando, perguntando o que estava acontecendo, que ele não conseguia parar de orar por mim. E eu acordei rindo, com as mãos para trás e sentindo que aquilo estava saindo. Quer dizer, não foi um sonho. Estava acontecendo. E ele estava na casa dele, aqui em Comendador Soares, orando por mim, e eu sendo liberta lá. Nossa. Esse foi o motivo de eu voltar. Que experiência, hein, Brasil? Que isso? É. Nossa. Aí, nesse meio período também, eu ouvi uma música que falava que Deus estava me livrando não por mim, mas por orações de amados meus, amados dele. Né? Eu estou te livrando pelas orações do meu acho que amado. eu conheço esse louvor. Não tem? Não tem? Não, depois eu liguei para a rádio pedindo louvor. Então, eu conheço alguma letra Sim, então, parecida. mas não tinha o louvor na época, não tinha tocado na rádio. Gente. Porque eu juro que eu conheço o louvor com uma letra Vamos procurar, se de repente, quem sabe... Então, mas pelo menos o cara puseram. que estava na rádio naquele dia não tinha tocado a música que eu ouvi. Porque eu Caraca. queria essa música para mostrar para o Robson. E não tinha. Então, foi esquisitão de novo. E aí, de novo, Deus variar. falando... E, assim, é por isso que eu falo, né? Às vezes a gente tem um sentimento assim, vou orar por fulano tá perdido. Pô, ele não quer nada com Deus, para que eu vou orar por ele? Exatamente. Quando, na E verdade, a ele- gente tem que continuar, né? Ele me sustentou ali. Eu nem consigo imaginar quantas vezes houve livramento na minha vida por causa das orações dele. Eu sou eternamente grata. Né? Eu estive em muitas situações complicadas. Eu me coloquei em umas situações muito complicadas. E eu tive livramento de muitas delas. Eu quase fui estuprada. Eu não sei se você... Eu vou contar. Eu vou bem Pode contar, Pode fica contar. à vontade. Eu com as amigas, de novo, essa história ridícula, né? Eu com as amigas, mesmo não sei período. o quê. Antes disso... desse fato aí. acontecimento. Aí, com as amigas saindo, vamos pra praia. Aí eu olhei pro lado, paquerei, não sei o quê. Eu olhei o cara, falei, mas também muito longe de... Poxa, pelo padrão do cara, eu falei, zero possibilidade. Só paquera de posto, né? Olhei e falei, Eu vi a mão assim, eu falei, nossa, bonita, hein? Olhei o rosto e falei, meu Deus, bonito. Aí nós três, assim, eu, Jurema e Cristiane. Passou, seguimos adiante. Paramos numa lanchonete. Daqui a pouco, quando eu saio da lanchonete, tem um papel no para-brisa. E aí era o telefone dele, falando, Lourinha, gostei de você, não sei o que, me liga. Eu pensei, será que... Não. Aí botou assim, Hilux. Eu falei... Liguei. Ficamos nesse papo, uns 3 meses de papo, só de telefone. Ele era da Sara Nossa Terra. Sara Nossa Terra, que era aquela que era dentro do parque. É Sara Nossa Terra, não é? Acho que é sei. Sarando Nossa Terra, não? Não, é Sara Sara- Nossa Sara Terra. Nossa É Terra. Sara Nossa Porque o outro é Terra. Sarando Terra Ferida, é outra Isso, coisa. isso aí. Então, era Sara Nossa Terra. E eu fui firme nesse negócio. Caramba, um evangélico. Que tem Hilux.
Agora, o tempo de fartura. Pressão em dose dupla. E aí, um dia, vamos no cinema? Eu falei, vamos. A gente estava sempre de papo, ele sempre falando textos para mim, evangélicos. A gente conversava sobre a Bíblia. Eu falei, meu momento de voltar, regresso. E aí, fui, o filho dele estava no carro. Ele entrou, eu entrei no carro e tal. Posso deixar meu filho em casa? Eu falei, sem problemas. Parou a Hilux na frente, ele subiu com o garoto, tô eu lá. Daqui a pouco, tá o menino lá de cima, tia, olha aqui, mostrando a foto, e não dava para ver lá de baixo. Aí o cara do prédio, o síndico, falou, pode ir lá. Eu falei, mas o carro... Eu não tive medo dele. Eu pensei, o carro está aberto. Não, pode ir, aqui não tem problema, não. Subi o apartamento, tranquilo. Quando eu cheguei lá, o som altíssimo, o garoto sentado no sofá e tá me mostrando as coisas, o som muito alto. E ele lá dentro. Vi as fotos, daqui a pouco o garoto falou, pai, quero comida, saiu. Quando voltou, ele já voltou nu. Mas, tipo assim, gente. Oi, gente, com o garoto dentro de casa. Não, ele já tinha passado o menino pela cozinha para a casa da vizinha. E Não, tipo, não era evangélico? Pois é, e as proporções não encaixavam, tá? Porque eu pensei... Eu falei... Não, gente, não. E aí ele falou, por bem ou por mal? Nossa. E trancou a porta. Que isso, velho? Sim. Aí ele pegou, com uma mão ele pegou na minha perna e me jogou na cama. Eu pensei, esse cara vai fazer assim, no meu pescoço. Ele era mestre de jiu-jitsu. Era o professor número 1 do Rio de Janeiro. Ele tinha uma estrela de Davi enorme nas costas. Eu falei, morri. Agora eu morri. E eu já em oração, falei, Senhor, me arrependo. Comecei a cantar Fernanda Brum, me arrependo, me arrependo. Eu falei, nem era isso que eu queria, porque eu não queria, realmente, eu não queria. Eu falei, Senhor, e agora o que eu faço? Na hora, meu instinto de sobrevivência, finge que está gostando. E comecei a simular até um stripper. Falei, pensando, consegui pegar a chave, não me pergunta como, mas consegui pegar a chave, botei no bolso e continuei. Botei o sapato em cima do peito dele e falei, posso ligar o ar-condicionado? Ele falou, pode. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Volta, o que eu vou fazer? E ele lá empolgado, eu falei, quero gelo. Nessas condições, eu quero gelo. Vai lá pegar, porque ele pensou o quê? A chave está aqui. Vai lá pegar. Gente, imagina aquele desenho que a perna faz assim, ó. Fui eu. Caraca, vou embora. De primeira acertei a chave, abri a porta, corri igual uma maluca. Não posso falar isso, mas eu não estava apropriadamente, totalmente vestida. E eu corri daquele jeito, gente. Eu fui embora. Mas nesse momento, tô nem... Não. Aí, cadê o síndico para abrir o portão? Já não tinha mais ninguém ali. Aquela grade de 3 pontas, assim... Fui eu pular a grade. Me pergunta também como eu peguei impulso. Eu desse tamanho. Pulei. Cravou aqui um negocinho. Tem uma cicatrizinha pequenininha do... E tinha um cara passando de bicicleta na hora, na rua. Aquelas ruas de buraco, assim, lá no Recreio. O cara andando de bicicleta. Cara, eu montei Eu imagino o cara... Imagina o cara pedalando, chega alguém atrás dele. Pá! Eu sentei. E eu falei, vai, moço, vai, moço. Uma mulher seminua. Não, é só uma alça da blusa que estava para baixo, mas eu nem me lembrei de colocar no lugar, gente, porque na hora não dá para você lembrar disso. Aí ele olhou para mim assim, eu falei, vai, moço, ele vai matar a gente. Já botei o cara para rolo e o cara começou a pedalar frenético. E eu chorando, eu me dei conta do que estava acontecendo, amarrei a blusa e aí fui. Aí ele parou no ponto, eu fiquei atrás do ponto e ele na frente do ponto. Eu estou me agarrando aqui. Eu atrás do ponto, ele na frente do ponto, esperando o ônibus. Ele, qual ônibus? Eu falei, qualquer um. Qualquer coisa que passar, você... Aí ele falou, você é da 16? Eu falei, o que é da 16? O que é 16? Ele, o prostíbulo. Falei, meu Deus, olha o ponto que eu cheguei. Não, eu não sou. E aí eu fui para casa, chorei muito. Enfim. E foi caindo a ficha do tipo... olha quantos livramentos. Depois ele foi preso, esse homem. Você chegou a denunciar, não? Ele eu fiz boletim de ocorrência. Eu tinha as marcas, né, dele. Ele perdeu a guarda do filho por minha causa, então eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, agora... Ele não sabia onde eu morava. Eu falei, agora eu vou morrer. E aí ele... Depois, tipo, 2 meses depois, ele foi preso, o maior vendedor de êxtase do Rio de Janeiro. Ele já tinha passado AIDS para 41 mulheres. Gente. E aí foi caindo a ficha do tipo, cara, um livramento atrás do Isso atrás foi do quando? outro. Já anos?
Foi antes de 2006. Foi entre 2002 e 2006. Você tinha mais ou menos quantos anos nessa época? Uns 24, 25 anos, por aí. Nossa, não. E aí, eu tive muitos livramentos assim. E aí foi dando para entender claramente que tinha algo me protegendo, mas que se eu não voltasse, tipo assim, estava saindo do controle. Eu estava indo para longe demais. E eu fui começando a sentir muita saudade de Deus. Saudade de sentir a presença. Saudade... Toda vez que tocava uma música, eu me acabava. Era uma coisa, assim, muito estranha dentro de mim. Então, eu decidi, eu parei de ir para esses lugares. Eu parei de sair com essas meninas. Mesmo sem voltar para a igreja, eu não frequentava mais esses lugares. Até o dia que uma vizinha falou, não, vamos. E era só homem casado. Era um negócio, assim, estranho mesmo. E aí, uma vizinha minha mãe só vai deixar eu ir se você for. Pagode, show de bola. Eu falei, poxa, mas eu não quero ir, amanhã eu trabalho. Não, mas vamos. Eu falei, não quero ir, mas vamos, quero ir. Mas fui porque a mãe dela só deixaria ela ir comigo. Aí fui. Cheguei lá, conheci o Douglas. Douglas, o rebolador. Rebolador. Cara, ele dança pra caramba. Ainda bem que ele não dança mais, dança muito. Eu não conseguia parar de olhar. Falei, eita... Interessante isso aqui. O olhar da malícia da criança. Apertei o olhinho e falei, Só que essa menina estava interessada nele, já tinha namorado ele com 10 anos, namorico de criança. Do nada, a garota, do nada, agarrou ele, deu um beijo na boca. Eu falei, eita! Aí, depois que ela largou, ela falou assim, ele quer te conhecer. Gente, cheio de cachaça. Ele quer te conhecer. Na mente? Não, ele não. Não, ela. Ah, ela? Não, também não. Era doida mesmo. Mas, assim, quer te conhecer, e aí ele foi me levando para casa, nenhum dos dois tinha carro, a gente foi andando mesmo, porque eu pensei, eu vou esperar o ônibus, nada, mas eu pensei, quando ele perceber que eu vou a pé, ele vai ficar nada. Ele foi junto, andando, a gente foi até em casa conversando e tudo, perguntou se eu tinha alguém, eu falei que não, e tal, mas inventei que morava com meu irmão, porque era a história que eu contava para todo mundo, para ninguém saber que eu morava sozinha. Então, eu falava que eu morava com meu irmão. Toda vez que eu saía, eu deixava a televisão ligada, que era para alguém achar que tinha alguém em casa. E aí ele ficou ali na porta, eu fiquei cozinhando ele um pouquinho. Só que o Douglas, ele foi, de alguma maneira, usado por Deus para me segurar. Porque ele começou a me cercar. De manhã cedo, quando eu estava indo pegar o ônibus, ele descia do ônibus do trabalho e me levava até a escola. Quando eu saía da escola, ele estava lá me esperando. Eu não tinha tempo para fazer besteira. Só que eu comecei sem vocês namorarem? A gente estava ficando. Né? Como falam aí, essa coisa do ficando, porque não tinha um compromisso, mas também eu não estava livre. Uhum. E aí, só que ele começou a literalmente me controlar, assim, ele foi me cercando. Eu não queria nada sério com ninguém, mas ele foi fazendo de um jeito que eu fiquei até gostando. Tipo, Que foi conquistando. eu falei, legal, cara, o cara não está me deixando avulso, porque eu me sentia muito avulso. E aí foi começando. Aí, daqui a pouco, ele já estava ficando lá em casa. Depois, a gente já estava ficando mais sério. Aí, o relacionamento acabou tendo um envolvimento mais sério. Eu comecei depois de uns 3 meses, ele começou a realmente frequentar minha casa. Antes disso, não. E aí, a gente começou a se envolver maritalmente. Mas, dentro de mim, toda vez que acontecia alguma coisa, eu sofria. Porque eu sabia que não estava certo. Porque já voltou aquela cobrança do... O que você está fazendo fora? E eu sentindo muita saudade. Aí o Robson me chamou para conhecer Jaceruba. O primeiro dia que eu fui, gente, o ônibus tombou, tá? Tombou real? Tipo... Tombou. O ônibus virou na estrada. Virou. Eu falei, não é para chegar. Ai, meu Deus. Tudo impedindo. Tudo impedindo. Uma pressão na hora que eu estava indo para lá. Quando o ônibus tombou, a minha vontade era de correr do lado... Sabe? Tipo assim, eu vou correndo, mas eu vou chegar nesse lugar. E aí, quando eu cheguei lá, foi um... Ai, que leve. Uma paz. Assim. Era para esse lugar que eu quero voltar. E aí, comecei a frequentar de novo a igreja. E o Douglas não era cristão, né? Não era, não. E aí, começamos a frequentar a igreja. Eu comecei a levá-lo para a igreja. Aí, num culto que teve lá em casa, o pessoal de Jaceruba lá em casa, aí ele teve o coração exprimido, né? Eu não entendo o que está acontecendo. Está apertando meu coração. É a descrição dele, da conversão. Então, se converteu. O batismo dele foi algo surreal também. Foi o batismo que eu digo que inesquecível. Você via ali nitidamente a quebra de maldição, sabe? Na hora que
Ele foi colocado na água, já foi um negócio assim. Quando ele subiu, foi um brado que uma pessoa normal não conseguiria dar aquele brado ali. Levou a igreja inteira a chorar, porque foi um negócio muito... Foi em Jaceruba? Foi em Jaceruba. Eu acho que eu ouvi falar sobre esse brado aí. Nossa, foi muito, foi... É inesquecível. Quem estava lá, com certeza, não vê mais batismo. Tipo, teve um que marcou. E aí, a gente continuou nisso, mas continuava alguma coisa errada, porque a gente não estava casado. Ah, sim. Aí, então esse bagulho de tu falar, a gente se envolvia maritalmente era a relação sexual. Ah, sim. E aí eu decidi ir para o Peniel. Eu não queria ir para o Peniel. Mas aí eu decidi ir para o Peniel. Peniel é... Aí em Peniel... O Peniel bate na gente. Peniel foi quando Deus falou comigo assim, é agora ou é não, é tudo, é vida ou é morte. É o seu caminho de novo aqui. E eu não digo que eu ia morrer fisicamente, mas espiritualmente, de repente, eu não teria outra chance. E ali, eu saí dali assim, ou ajeita os papéis, ou a gente termina. Porque eu não vou ter mais relacionamento sexual sem estar certo, sem estar legalizado, sem estar... Então, você foi pro retiro, né? E aí, lá, você tomou a decisão de só se relacionar... Foi o meu reencontro com Deus. E aí, eu estava decidida a estar com Deus, independente de qualquer coisa fora. Se Ele quisesse acertar as coisas para a gente continuar no relacionamento, ótimo. Se Ele dissesse não, era meu não para Ele. Entendeu? Colocou Deus acima de tudo. E aí eu cheguei em casa... Aí ele não foi no Peniel. Imagina ele lá em casa, eu corri em casa alguma coisa aleatória, você chegar, a partir de hoje... Mas eu acho que ele já sabia, sabe por quê? Eu já apresentava esses momentos de arrependimento. Ele sabia que em algum momento... Eu acho que já. Não já? Já. Ele já sabia. Ele já sabia que ia ter esse momento. E aí foi ali, e eu corri em casa algumas vezes, me tranquei algumas vezes no banheiro. Pô, imagina, porque vocês não... Várias vezes. Vocês não ficaram em casas separadas, não, né? Não. Na mesma casa. Sim, por isso eu digo, se alguém disser para mim, não, impossível, não é impossível. Tá vendo aí? Dá. Foram 3 meses, tá? Toma a decisão Foram logo, 3 tá meses. esperando o quê, gente? Corri muito, Imagina, corri, cara. porque não era uma coisa que eu não quisesse. E assim, e então... vocês estavam acostumados, tinha uma vida ativa nesse Sim, sentido. bem ativa. Uma vida muito ativa. Então, assim, eu corri muito. Se trancou. Nossa, muitas vezes em casa, mas tudo bem. Querendo se destrancar. É, lógico. Mas eu sabia o compromisso que eu tinha feito com Deus e o voto que eu tinha feito. Tipo, se eu não... foi um compromisso de vida. Se eu não cumprir com o que eu estou falando, pode levar a minha vida. Pode acabar. Porque eu comprometi minha vida ali, sabe? Se eu não conseguir manter essa promessa que eu estou fazendo, não sou digna de mais nada. Então, pode acabar com a minha vida. Um divisor de águas ali. Mas eu não queria morrer, né? Então, corria mesmo. Corri muito, porque eu levo muito a sério esses negócios. Palavra, para mim, é algo que você paga por ela. Então, eu corri muito. Mas aí deu certo. Aí a gente legalizou a primeira vez com a união estável. E aí as coisas melhoraram. Aí foram 3 meses. 3 meses para união estável. Isso. Aí a gente conseguiu. Aí ele realmente passou a frequentar a igreja e né, se converteu mesmo. A gente começou a caminhar e tudo. Mas ainda assim, tinha aquela coisa que ainda dava umas puxadas. Cara, mas não flui. Principalmente na vida profissional dele. Não ia. E a gente via que era algo com legalidade, sabe? Aí a gente resolveu casar. Casar. Apesar da união estável ser, vamos dizer, a mesma coisa em relação a direitos, eu acho que no mundo espiritual, o casamento ainda é algo, um degrauzinho acima, vamos falar assim. Peso, né? E aí a gente fez, aí houve uma liberalidade mesmo na vida. Aí vocês sentiram isso? Muito. Começou a fluir. Muito. Casou de véu grinalda? Vestido, Não, cerimônia? casei papel. Só. Isso aí eu disse que eu ia fazer quando eu engravidasse. Eu disse para mim. O dia que eu engravidar, quando eu falar, tô grávida, já prepara aí minha cerimônia. Mas não... Ainda assim, mesmo sendo só no cartório, as coisas... Sim, sabe? com certeza.
o céu de bronze saiu, e aí eu senti que no ministério as coisas começaram a fluir mais, eu senti que na vida profissional as coisas começaram a melhorar muito. E aí teve até um dia que a gente tinha umas situações com a família dele, né, meio esquisitas, assim, a família dele não me aceitava muito. Acho que por eu não fazer parte da bebida, porque a família dele toda gosta muito de uma cervejinha e se reúnem para isso. Então eu ficava de fora e eu ficava literalmente fora, de fora mesmo. Tipo, tu não ia nos eventos Não, familiares? eu ia, mas ficava ali, ó. Sabe a garrafa aqui? Era eu. Não tinha diálogo, porque o diálogo rodava em torno da bebida. Eu não estava ali na bebida, então eu ficava de ladinho. E aí isso me incomodava muito e a gente começou a ter muitas brigas por causa da família dele e tudo. E um dia a gente resolveu perdoar. Outra coisa também que foi muito latente, assim, que eu não consigo esquecer. Assim que a gente saiu de casa, porque ele resolveu fazer o ato mesmo de levar foi nesse dia aí depois que ele passou do Peniel. Então houve a palavra para ele em relação a esse negócio do perdão. A gente saiu de casa decidido a perdoar. Assim que a gente botou o pé na rua, a gente começou a sentir o cheiro de nardo. E aí, tá sentindo? Tô. Aí eu pensei que fosse um espaço. O cheiro do nardo acompanhou a gente até a casa da mãe dele. Gente. E não tinha nada, não tinha. A gente Vocês não tinha. Estavam a pé? Sim. E a gente não tinha óleo, tá? Com cheiro de nardo, não era nada disso. Era um cheiro Ambiente. na atmosfera mesmo. E nós dois sentimos. E mais ninguém, assim. Então, foi mais uma comprovação, assim, caramba, eu tô nisso aí. Eu tô nessa situação aí do perdão, de liberar essa ofensa. E aí a gente fez. Então, assim, foi um quebrantamento. Teve também uma coisa parecida com o dia que eu ouvi Deus chamar a Lúcia. Sabem dessa? Não. Não. Conta, Rapidinho, intervalo. Um parênteses. Estávamos em Jaceruba, felizes. Tens transformado meu pranto em festa. Robson lá na frente, tocando com o pessoal, Ministério de Louvor de Jaceruba cantando. Luizinho ministrando louvor. E eu e Lúcia lá na congregação. Tens transformado meu pranto em festa, Lúcia. Tens transformado minha tristeza em alegria, Lúcia. Quando eu ouvi a primeira vez, eu olhei para ela olhou para mim. Eu pensei, Robson está chamando a Lúcia. Era uma voz de homem. Não, mas não era a voz do Robson. E foi no momento que a Lúcia tomou a decisão de se entregar também, de mergulhar também. Porque ela ficou muito magoada com tudo que aconteceu comigo. Eles se envolveram de tal forma nos meus questionamentos e nas minhas brigas do meu antigo casamento que eles ficaram mal. E nessa época, era a época que a Lúcia estava se levantando para ser ela, e não ser apenas a esposa do pastor. Ser a Lúcia ministério. E aí eu ouvi a primeira vez, Lúcia, olhei para ela, falei, ouviu? Ela ouvi. Aí a gente ficou lá na frente olhando quem tinha chamado. E a música continuou, tens transformado minha tristeza em alegria. E o Lúcia veio depois com a boca de todo mundo fechada. Gente, eu vou falar que arrebatador. Acabou ali. Não tinha mais dúvida de nada, assim, do mundo espiritual, entendeu? Então, situações como essa do nardo, e outras que a gente vive, assim, momentos que você ouve o mundo real e espiritual junto. Tem momentos ali no Ministério de Louvor, eu não sei se a igreja consegue captar isso, mas tem momentos ali que a gente sente que a gente não está sozinho, que tem mais vozes do que tem vozes. Nossa, tem 5 vozes aqui, mas tem mais gente cantando. É tipo, tem mais alguém na fornalha. Os anjos... Gente, é isso. Então, não tem como você ter dúvida. Hoje em dia, o meu questionamento... Eu questiono várias coisas, às vezes a gente fica chateada com determinadas coisas, são situações que envolvem e entristecem, mas duvidar do espiritual, duvidar de Deus, duvidar... Aquilo que a gente não vê, né? Só pelo fato da gente não enxergar. Não cabe mais. Não tem como, porque se eu for... Aí, quando eu falo, eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança, cada vez que eu penso, estou fraca, aí eu lembro das vezes que ele se manifestou de forma grandiosa
né? Porque eu sei que essas coisas não vão acontecer em todos os domingos, não é todo culto. Embora a gente saiba que a gente precisa buscar em todo culto como se fosse a última vez. Porque, de fato, você não sabe quando vai ser a sua. Na real, a gente precisa buscar todo dia como Sim. se fosse a última vez, Então, né? Porque... independente de ser culto aqui ou o seu culto, Sim. né? O seu culto no seu Isso lar, aí. você precisa buscar como se fosse a última, porque você não sabe se vai ser realmente Isso aí. a última vez. Então, a entrega tem que ser total. Aí, quando eu venho de salto, né? As pessoas me reconhecem pelo salto e tal. Primeiro, eu comecei a usar salto quando eu ia para a escola, porque eu não conseguia segurar no ferro do ônibus. Eu Baixinha. te entendo, Beth, eu te entendo. Então, eu tinha que abraçar as pessoas. Abraçar as pessoas cheirosas, gente, tudo bem. Agora. O problema era pegar o 853, 5 horas da tarde, com as pessoas, tipo, arrasadas já, e você ter que passar uma mão aqui, e essa mesma mão tinha que encontrar aqui, mas tinha alguém aqui, misericórdia, só Jesus. E você ia ter que abraçar essa pessoa, às vezes, suada, da pele, fazer... Depois, olha... Porque os ônibus nem todos tinham, né, ar-condicionado. Não, antigamente não tinha ar-condicionado. O que era ar-condicionado? O ônibus que eu sempre Não. peguei. Até hoje não tem ar-condicionado, querida. Então, e é tipo assim, cara, ou eu vou continuar passando por isso, ou eu vou botar meu salto, que aí pelo menos eu alcanço o ferro aqui e tô livre dessa situação ridícula. Não, teve uma vez que eu tava no ônibus, gente. No meu primeiro ano de ensino médio, eu saía do colégio 7h10 da noite. Então, eu pegava o pico do ônibus lotado. Sabe São de Nova Iguaçu? Sim. Ali na rua Capitão Chaves, no Banco Itaú? Uhum. Então, o meu ponto é ali. Só que ele virava a esquina. Às vezes, eu saía do colégio e corria para lá. Eu chegava, eu via a fila, eu ficava, meu Deus, eu não vou conseguir entrar no ônibus, doida para chegar em casa. Teve um dia que eu peguei o ônibus tão lotado e um cara, assim, segurando... E aí eu olhei pro sovaco dele e eu falei, meu Deus, eu vou ter que ficar embaixo do sovaco dele. Eu fui de Nova Iguaçu até Belfort Roxo ali. Senhor, Eu tenho uma história pior do que essa para contar. Japeri. Eu no trem, lotado, não tinha lugar nem para você descer outra perna se você por acaso subisse. É cruel. Eu estava nesse trem, tinha um senhor também de respeito do meu lado, tipo assim, mais escuro que você, Pedro. Grandão. Eu estava literalmente embaixo da cabeça dele, do sovaco dele. Tudo bem, até eu ver a gota. Eu vi, até hoje eu tenho horror a cabelo de sovaco, porque tava aqueles, né, o tufo assim, e a Ele gota tava de vindo. regata? Sei lá se ele estava de regata, eu sei que eu vi o sovaco dele. Sei lá se ele estava sem camisa, eu não lembro, eu só vi o sovaco. Quando eu vi a gota vindo, ela ia cair na minha cabeça. Não tinha espaço, não me pergunta como, mas eu saí do lugar. Eu consegui ir para outro canto para aquela gota a gota não caiu em mim. O pior é que, Tá? tipo, geralmente não é só um que fede, né? Não. Aí são alguns e toma o ônibus inteiro. E o ônibus lotado. Então, você me entende. Eu comecei os saltos por causa disso. E depois, eu preciso me arrumar para trabalhar. Porque como eu trabalho na direção, quando eu estou de legging, o dia eu vou fazer faxina, vou de legging, vou de tênis, vou de blusa comum. Chega alguém lá, olha para mim e pergunta assim, posso falar com a diretora? Se eu estou arrumada e eu estou de salto, já sabem que eu sou a diretora. Então, eu comecei a ver essa diferença e precisava me arrumar para ir trabalhar. Ótimo. Se eu me arrumo para ir trabalhar, por que para vir para a igreja eu vou entrar na presença de Deus, que a gente sabe que os sacerdotes antigamente tinham toda uma roupa especial, com pedrarias, né? Era tudo aquilo. Para entrar na presença do Senhor, eu vou trabalhar da melhor maneira e eu vou vir para a igreja... Não. Olha, não. nos Então, últimos não. meses, Faz Deus sentido. ministrou muito sobre Faz isso sentido. comigo. Eu gosto muito de moda. Então, às vezes, eu vejo vídeo, eu vejo algumas coisas assim, estudo um pouco. E aí, há um ano atrás, eu passei pelo... Assim, tipo, um ano atrás, meu pai faleceu, eu vim pra cá. Só que meu pai estava pastoreando uma igreja lá em Magé. E como era uma igreja pequena, tinha poucos membros... Então, eu comecei a não ligar muito. Tipo, eu vou de calça jeans e camisa e tênis. E eu comecei a não ligar muito para como eu me vestia. E, vou ser maquiagem. Meu cabelo assim, faço um coque. Eu tinha cabelo um pouco maiorzinho. E aí, faz um coque, não sei o quê. E, assim, não estava ligando muito para como eu ia para a igreja. Mas eu ia para uma festa, eu ia para o shopping, eu me arrumava.
Eu ia sair com alguém, ia para comer alguma coisa fora, me arrumava. Então, e aí, nos últimos meses, Deus começou a ministrar muito comigo sobre isso no meu coração. Eu sempre fui vaidosa, eu sempre gostei de me arrumar. Quando eu era adolescente, eu era menina do salto também. Eu botava salto, culto salto, não sei o que, vestido, não sei o que, me arrumava. E eu comecei a andar, vou para a igreja de qualquer jeito. Deus ministrou no meu coração exatamente isso. Deus falou, antes você se arrumava para poder ir para a igreja, e só porque a igreja que você frequentava era menor, você não tinha que se arrumar para mim? Você está se arrumando para as pessoas ou para mim? Agora você foi para uma igreja maior, continua assim, de camisa, tênis, não que, camisa e tênis não seja mais, você está indo de qualquer jeito, você está se arrumando para as pessoas ou você está se arrumando para mim? Porque quando você sai, você se arruma, maquiagem, cabelo, unha, roupa. E aí eu falei, não, então vamos mudar esse cenário aí. Não estou me arrumando para as pessoas, eu quero agradar o coração do Senhor, até o meu modo de me vestir. Então, aí eu até comprei salto. Falei, não, eu sempre gostei de salto. Não, vou voltar a usar salto. Então, eu comecei a me arrumar mais, justamente por isso. De que se eu faço em outros lugares, por que eu não vou fazer na gente igreja? dá prestígio para alguém que chama a gente para um aniversário. Você não vai para o aniversário de qualquer jeito. Isso aí. E por que, né, para Deus, e às vezes eu sou até mal vista por isso. É exibida, está querendo mostrar que tem. Não é isso. Deus conhece a intenção do meu coração e Ele sabe que não é essa a intenção. Eu acho que o melhor que você tem é a sua camisa verde, polo, com o seu tênis, que seja esse o melhor a ser apresentado para o Senhor. Né? Mas que não troque o que é melhor. Eu vou apresentar o meu melhor para fora. E eu vou mostrar uma falsa humildade, porque eu estou na igreja, então eu tenho que vir de rasteirinho, porque para não humilhar o outro, aí eu estou sendo... falsa até. Falsa, hipócrita. A minha intenção nunca foi, né? Humilhar ninguém. Vai do coração, né? Meu coração, Deus eu quero conhece. entregar o meu melhor. Então. Mas aí, tu foi usando, se acostumou, porque dói, não? Esse negócio não dói, não. Depende muito do salto. Eu costumo comprar uns que à frente são mais altinhas. Dicas de salto, gente. Então não cansa tanto, porque, na verdade, a diferença entre o salto e a frente é menor do que aqueles que são agulha e a frente é muito rasteira. Tem toda uma teoria por trás. Onde você compra os saltos com plataforma na frente. A maioria. Dói mais o pé, né? Dói mais, mas também não é todo, tá? Tem aqueles que... Quando eu era adolescente, eu amava saltão. Eu só usava salto de, no mínimo, 13. Só que eu desacostumei, porque eu só comecei a usar tênis. Hoje eu não consigo andar no de 15 mais, mas eu compro meu escarpãozinho lá, tranquilo. Quer ver uma coisa que eu tropeço. Se eu tiver com a Anabela, por exemplo, eu viro o pé. Eu não posso usar a Anabela. Eu particularmente, não faz o meu estilo. Não, eu não posso, porque eu viro o pé. Se eu tiver de rasteirinho, eu tropeço. É mais fácil, porque eu ando desatenta. Quando você está de salto, não. Você fala, não quero pagar mico, deixa eu olhar aqui se tem uma pedra, deixa eu ver se tem um não sei o quê. Aí você anda também com mais postura. Você parece que cresce um pouquinho, sabe? Porque você eu tenho que fazer jus a esse salto que está no meu pé. Deixa eu andar elegante, por favor. Não vou andar de qualquer jeito. Aí caiu no costume e hoje em dia já tá aí é a minha preferência. Conhecida As pessoas já chegam na escola, quando eu estou de rasteira, e falam, tá passando